Nos últimos dias, temos visto um aumento do debate sobre a tão controversa impressão de dinheiro, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Inúmeras personalidades políticas e economistas de várias vertentes têm se debruçado sobre a necessidade ou não de se imprimir dinheiro em meio ao cenário atual, bem como sobre quais seriam as consequências dessa medida, ou mais exatamente sobre a falta de consequências, principalmente no que se refere à inflação. O tema está tão em voga que nos últimos anos surgiu uma nova teoria monetária mais conhecida como MMT, ou Teoria Monetária Moderna, a qual afirma que um país que emita sua própria moeda não precisa se preocupar em acumular dívida, porque pode sempre imprimir dinheiro para lidar com os prazos e nunca suspender pagamentos, sem ter que se preocupar com o aumento dos preços. O fato é que desde o estouro da Grande Recessão há pouco mais de uma década, os maiores bancos centrais do mundo, principalmente o Federal Reserve, inundaram a economia com uma enorme quantidade de papel moeda sem lastro. Entretanto, contrariando o senso comum, ao mesmo tempo em que esse dinheiro sem lastro era injetado nos mercados, os níveis de preços permaneceram em níveis controlados. Mas o que aconteceu? Por que não houve inflação nos Estados Unidos e em outros países? Estariam os defensores da MMT corretos? O que aconteceria com o Brasil caso política semelhante fosse adotada? Imprimir dinheiro gera ou não gera inflação? Responder essas e outras perguntas será o objetivo deste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu like e que se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Primeiro de tudo, precisamos saber o que é inflação. Segundo o dicionário inglês Oxford, o mais tradicional dicionário histórico da língua inglesa, apesar de hoje ser utilizado no sentido de aumento generalizado dos preços, o termo inflação foi utilizado pela primeira vez em 1838 no contexto de aumento da oferta de moeda, e esse era de fato o real significado do termo inflação. Não por acaso, segundo um boletim do próprio Banco Central Americano de 1919, disponível no próprio site do Federal Reserve, inflação é o processo de fazer adições de moeda não baseadas em aumento proporcional da produção de bens. Então, resumindo, o significado original do termo inflação é um aumento na quantidade de dinheiro na economia em decorrência do crédito criado pelo sistema bancário em conjunto com o Banco Central. Aumento de preços é apenas a principal e mais visível consequência da inflação. Mas por que saber isso é importante? Para um economista, saber a diferença entre inflação e um aumento de preços é tão importante quanto para um médico saber diferenciar a doença em si dos seus sintomas. Se assumirmos que inflação é um aumento de preços, então a solução para este problema não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro na economia, mas sim com outros fatores como, por exemplo, a ganância dos empresários, que insistem em elevar os seus preços sem nenhum motivo, apenas pela busca desenfreada pelo lucro. Não por acaso, sempre que os preços saem do controle, não é difícil encontrar alguém clamando para que o Estado congele os preços da economia, o que inevitavelmente apenas irá contribuir ainda mais com o aumento generalizado desses preços. Parafraseando o economista austríaco Ludwig von Mises, abre aspas, se você é incapaz de definir corretamente um fenômeno, você não tem como lutar contra ele. Aqueles que se arvoram a capacidade de lutar contra a inflação estão na verdade lutando apenas contra a consequência inevitável da inflação, o aumento dos preços. Enquanto essa confusão terminológica não for completamente extirpada, é impossível haver qualquer chance de se acabar com a inflação. Fecha aspas. Mas então, se inflação significa aumento da oferta monetária e o aumento dos preços é apenas a sua consequência, por que ainda não vimos os índices de preços dispararem nos Estados Unidos, mesmo depois do Banco Central Americano passar anos e anos aumentando a sua base monetária? O primeiro motivo é que a moeda americana é hoje considerada a moeda de reserva mundial. Hoje, cerca de 60% das reservas cambiais, 80% dos pagamentos globais e 100% das vendas de petróleo do mundo todo acontecem em dólar. Por esse motivo, a demanda do mundo inteiro pela moeda americana é enorme e, portanto, essa demanda mundial por dólar permite que o Banco Central Americano consiga exportar a sua inflação. O segundo e principal ponto do porquê ainda não houve inflação nos Estados Unidos é que a maior parte do dinheiro emitido pelo Banco Central Americano nos últimos 12 anos ficou congelado no sistema bancário e simplesmente não chegou à economia real. Para entender melhor como isso aconteceu, precisamos antes entender rapidamente como funciona o processo de impressão de dinheiro e o que é essa ferramenta conhecida como compulsório.
Quando falamos em imprimir dinheiro, não necessariamente estamos falando em literalmente imprimir dinheiro físico, já que hoje a maior parte das transações são feitas a partir de meios eletrônicos. O aumento da oferta de dinheiro disponível na economia acontece hoje majoritariamente através de uma expansão contábil da oferta monetária feita eletronicamente. É importante também saber que o Banco Central injeta dinheiro na economia através do sistema bancário. De modo bem simples, o Banco Central compra ativos em posse dos bancos comerciais, geralmente títulos públicos, e deposita o valor correspondente a esse título nessa reserva que os bancos possuem junto ao Banco Central e que é mais conhecida como compulsório. Aqui no canal já fiz alguns vídeos explicando como funciona o compulsório, mas basicamente, compulsório é uma reserva de liquidez que os bancos são obrigados por lei a ter junto ao Banco Central. Anteriormente, qualquer centavo a mais depositado pelos bancos americanos no compulsório não possuía qualquer tipo de remuneração, e por esse motivo, os bancos mantinham estritamente apenas a quantidade de moeda que o Fed determinava por lei, e nada mais. Entretanto, tudo mudou a partir de 2008. Para salvar o mercado financeiro do colapso, a partir de 2008, o Fed começou a comprar ativos em larga escala, simplesmente criando dinheiro a partir do nada, o que acabou inundando o sistema bancário com esse dinheiro recém-criado. Entretanto, para evitar que os bancos repassassem todo esse aumento da oferta monetária para a economia real, o Fed começou a remunerar o excesso de oferta que os bancos mantivessem no compulsório. A taxa de juros oferecida por estes depósitos induziu os bancos a manter o excedente de reservas ao cuidado do Fed, ao invés de os converter em empréstimos, tal como teriam feito antes de 2008. Pois desde então não faz mais sentido emprestar esse dinheiro e correr o risco de tomar calote, se o banco pode deixar esse dinheiro parado rendendo de forma segura junto ao Banco Central. Como resultado, o volume de reservas excedentes detido pelo Fed aumentou drasticamente de praticamente zero em 2008 para quase 3 trilhões em 2015. Mas a nova política do Fed de pagar juros sobre o excesso de reservas significou que, apesar de haver uma maior disponibilidade de oferta monetária, os bancos não repassaram esse excesso para a economia real na forma de empréstimos. Entretanto, afirmar que não houve um aumento do nível de preços na economia americana não é bem verdade. Quem afirma isso apenas não está olhando para o lugar certo. Houve sim uma elevação dos níveis de preço, mas não em bens e serviços da economia real, e sim nos ativos financeiros, para onde boa parte do dinheiro criado nos últimos 12 anos foi direcionado através do sistema bancário. Não por acaso, ações, fundos de investimentos, bonds e títulos hipotecários, além de tantos outros ativos, alcançaram máximas atrás de máximas na última década, mesmo com a economia americana tendo uma de suas recuperações mais lentas da história. Levando essa discussão para o Brasil, 2 pontos são de extrema importância. Primeiro, não temos a moeda de reserva mundial. Portanto, ao contrário dos Estados Unidos, que tem a capacidade de exportar a inflação, todo real que foi impresso aqui vai morrer aqui mesmo no Brasil. Segundo ponto, nossa moeda não possui credibilidade. Desde 1971, o lastro de todas as moedas do planeta é apenas a confiança que o mercado possui no seu emissor. E, infelizmente, pelo histórico de calotes e instabilidades políticas e econômicas, para o mercado, o Brasil não é lá muito confiável, e isso faz com que investidores externos olhem com desconfiança para a nossa moeda. Imprimir dinheiro com certeza não é algo que a torne mais atrativa. Tome como exemplo que na década de 80 foi exatamente isso que o Brasil colocou em prática e o resultado não foi dos melhores. Da mesma forma, a Argentina, a Venezuela, o Zimbábue, a Alemanha da década de 20 e tantos outros países seguiram à risca a tese defendida pelos adeptos da teoria monetária moderna, que de moderna, como dá para ver, não tem absolutamente nada. E o resultado foi estritamente o mesmo: hiperinflação. Hoje, os maiores bancos centrais do planeta vêm coordenadamente fazendo a mesma coisa, mas agora em escala global. Não é difícil imaginar qual será o resultado.